Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o grande Papa São João Paulo II. E neste dia tão especial, eu quero compartilhar com vocês uma grande alegria. Eu estou lançando hoje, a partir de hoje, em todas as plataformas digitais, o primeiro single, a primeira música do meu projeto Chamados. O nome da música é Sedução e tem uma participação incrível, maravilhosa, da minha querida amiga irmã Ana Paula, mensageira do Espírito Santo. Então, vai lá na sua plataforma digital, escuta, curte, comenta, compartilha e faz essa palavra chegar em forma de canção a muitos corações. E agora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, do versículo 54 até o versículo 59. Acompanha comigo. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo. Quando, pois, tu vais para com o teu adversário, apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero ler uma pequena biografia de São João Paulo II. Ele é um papa polonês. Ele se chamava Karol Wojtyła. Ele nasceu na Polônia em 1920. Faleceu no Vaticano em 2005. Eleito papa em 1978. Teve o terceiro mais longo pontificado da história. Missionário da paz e da vida, foi um dos grandes líderes do século XX. Peçamos hoje a sua poderosa intercessão lá no céu. Eu sou geração São João Paulo II. E hoje nós pedimos a intercessão desse grande santo, desse grande papa da igreja. Hoje nós temos muitos filmes, muitos livros, muitos documentários sobre São João Paulo II. Então, eu recomendo você que você procure aí saber mais sobre a vida e as virtudes desse grande homem. Esse grande homem que soube interpretar os sinais dos tempos. O Evangelho de hoje fala exatamente sobre isso. Se você parar e observar comigo, há alguns dias o Evangelho vem falando sobre vigilância, sobre atenção, sobre perspicácia, sobre essa prontidão do coração para perceber a chegada de Jesus, a chegada do Mestre e do Senhor Jesus que vem a nós, que nos chega. E não vai chegar apenas no fim dos tempos, mas que chega também nos nossos dias hoje. Eu sou do interior, eu cresci em sítio, e eu me lembro muito bem que o meu pai, como um bom agricultor, ele nos dizia, né, quando vai chover, não vai chover, vai fazer sol, vai fazer frio. Então, eu ficava perguntando, mas como? Né? Como é que meu pai sabe disso? Porque ele dizia e realmente acontecia. Alguém que estava atento, que conhecia, né, o movimento. Uma pessoa que tem uma ciência dada por Deus, mas cultivada também pela pessoa. E Jesus usa exatamente
essa comparação para falar de algo espiritual. Ele diz, olha, vocês sabem perceber quando vai chover, quando não vai chover, quando vai fazer sol, quando vai fazer vento. E vocês não sabem perceber os sinais do tempo presente? Meu povo, eu acredito que um dos grandes prejuízos da nossa sociedade hoje é a falta de vida interior. É a falta de um cultivo espiritual. A gente vive na cultura do entretenimento. Vocês já pararam para perceber que hoje a gente tem aplicativo para tudo, tanto para coisas boas como para coisas ruins. E a gente, sem perceber, a gente vive uma vida o tempo todo para fora, para fora. E por mais que isso venha nos entreter, nos divertir, nos satisfazer, a gente percebe que em um determinado momento a gente se sente vazio. A gente se sente perdido. A gente tem tanta coisa à nossa disposição para nos divertir, para nos entreter, para nos satisfazer, mas ao mesmo tempo a gente se vê seco, a gente se vê perdido, a gente se vê vazio. Por quê? Porque certamente as coisas dessa vida, as coisas desse mundo, elas possuem um prazo de validade. Daqui a pouco acaba. São alguns minutos, são alguns segundos, são algumas horas, são alguns dias. Depois vem o enfado, vem o cansaço daquilo, por quê? Porque aquilo não tem, de fato, o poder de satisfazer o nosso coração. Então eu percebo que hoje existe um grande prejuízo na nossa vida, na nossa sociedade, e eu posso dizer até mesmo na nossa vida de igreja. Às vezes a gente percebe que até mesmo os nossos encontros, as nossas missas, as nossas reuniões de pastoral são tão cheias de muitas coisas, às vezes até barulhentas, e falta essa interioridade. Uma vez eu li um livro, eu achei tão interessante, o autor de espiritualidade, ele dizia, olha, uma árvore, para ela crescer e se tornar frondosa, e dar sombra, e dar flor, e dar fruto, quanto mais raízes profundas ela tem, maior ela vai ficar. Quanto mais cresce para dentro, mais ela cresce para fora. Por que muitas vezes a gente se abala tão facilmente diante de uma dificuldade, diante de um sofrimento, diante de uma perca, diante de um fracasso, diante de uma decepção? Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem raiz profunda. Então vem um vento e derruba. É como diz lá Jesus no Evangelho. Qualquer coisa derruba, por quê? Porque não tem alicerce, não tem base, não tem raiz. A palavra radical dá sentido a isso. É raiz, é algo que me deixa preso, que nada vai abalar. E se eu não tenho um cultivo, se eu não tenho uma perseverança nisso, se eu não consigo perceber que eu preciso disso, Deus pode falar à vontade. Eu não vou perceber a voz dele. Às vezes eu encontro tantas pessoas que dizem, eu rezo, mas eu não escuto Deus. Porque eu não estou sentindo Deus. Porque... Gente, na grande maioria das vezes, na verdade, é porque a gente não busca direito. A gente só busca Deus quando a gente precisa, quando a gente está necessitando. Quantas e quantas vezes a gente não tem essa constância na vida espiritual? É tão bonito quando uma pessoa cultiva a sua espiritualidade. É tão bonito quando uma pessoa tem uma vida de oração intensa. Ela consegue olhar o mundo, olhar a vida, olhar as situações, às vezes até mais dolorosas que existem. E ela consegue ler aquilo na ótica da fé.
Por que vocês acham que Nossa Senhora estava de pé ao pé da cruz? Porque ela tinha vida interior. Ela era a senhora de si mesma antes de ser Nossa Senhora, como também dizia o Inácio Larrañaga, um capuchinho espanhol, autor de espiritualidade. Ela estava de pé porque ela não estava olhando aquilo numa ótica meramente humana. Ela estava olhando com os olhos da fé. Ela sabia que diante daquele grande sofrimento estava acontecendo a redenção da humanidade. Quando a gente tem profundidade espiritual, a gente sabe ler os sinais dos tempos com a ótica da fé. Por isso que a gente não se desespera. Por isso que a gente não se revolta. Por isso que a gente não abandona Deus. Por quê? Porque a gente consegue perceber com os olhos da fé o que está acontecendo. Peçamos a Deus essa santa perspicácia espiritual para que a gente possa ler a nossa vida com os olhos da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus dos do céu. Viva a São João Paulo II. E lembra, escuta aí a música Sedução, lançamento do meu projeto Chamados.